Bom, pessoal, primeiro desculpa a demora, o atraso, mas é o primeiro encontro, então demorou um pouquinho pra gente se achar, mas a partir do segundo eu acho que vai ficar um pouco mais tranquilo. Então quero agradecer a presença de vocês. Eu tenho uma ideia para hoje, pensando que hoje é o primeiro encontro desse grupo de trabalho, que é de fazer uma apresentação não só da proposta do que é o grupo de trabalho, mas fazer uma espécie de caminho de um percurso teórico que traz uma certa relevância do porquê esse grupo de trabalho. Então, situando todos, esse grupo de trabalho, ele faz parte do projeto de pós-doutorado que eu organizei junto com o professor Christian. A ideia do projeto de pós-doc é fazer ali uma série de atividades que concentrem uma reflexão sobre a clínica psicanalítica. Então, esse é o primeiro ponto de apoio, fazer um estudo, uma forma de racionalizar o que a gente chama por clínica psicanalítica. Qual clínica psicanalítica, né? Nós temos aqui uma certa fundamentação, um eixo teórico, Freud e Lacan. Mais especificamente, os estudos sobre o Lacan, né? O título geral do pós-doutorado é Topologia da Clínica Psicanalítica, Jacques Lacan, amarrações entre a noção de estruturas clínicas e a teoria do nó borromeano. Então, aproveitando então que tem lousa e esse objeto privilegiado, eu vou anotar essas palavras-chave porque elas são importantes para o raciocínio e a construção do nosso raciocínio coletivo. Então, a ideia de topologia da clínica. Vocês então entendam a psicanálise e Lacan, PL, não vou fazer referência a isso, em hipótese alguma. Então, essa dimensão de topologia vai remeter aqui a uma certa bifurcação importante um estudo sobre a superfície, fazendo um empréstimo daquilo que o Lacan brinca em algum momento do seminário 16, depois no 20, que é a topologia da fala. Considerando que a clínica psicanalítica esteja pautada nessa dimensão humana, né? Uma clínica articulada à fala. E, ao mesmo tempo, pegando toda a brincadeira que o Lacan traz em relação à formalização do nó borromeano, pensando numa espécie de topologia, que é, né, o estudo da superfície. A segunda parte do título do pós-doutorado vai remeter a um dilema histórico-conceitual, que é o dilema da noção de estruturas e o nó borromeano, ou essa articulação que o Lacan propõe dos três registros por meio dessa matematização. Primeiro, o objetivo geral é organizar uma conceitualização sobre a topologia da clínica, né? Isso não é uma tarefa tão simples, porque pensar a ideia de uma organização vai trazer para nós a tarefa de fazer uma espécie de seleção ou de pesca dentre o material que a gente vai ler, aquilo que se refere a conceito de clínica. Eu já vou chegar
nesse ponto do que a gente chama por clínica, né? Considerando que temos uma racionalização, o Freud tinha uma proposta, o Lacan faz um retorno a Freud para discutir isso. Então, embora a gente não consiga com tanta clareza e tanta objetividade falar o que é que a gente faz na clínica, né? Então, esse objetivo geral é de fazer essa espécie de seleção de pesca no material, aquilo que se refere ao conceito de clínica. O objetivo também geral, mas que vai tentar articular uma coerência de método entre o que é a proposta com o problema, tem a ver com a seleção do material, né? Eu poderia propor que a gente lesse de cabo a rabo todos os seminários, ou que a gente ficasse só nos escritos, ou que a gente ficasse só nessa obra pós-mortem, outros escritos. O que, em parte, contemplaria o problema, que seria juntar dois tempos na obra do Lacan, o que eles segmentam como primeira teoria, primeira clínica, primeiro momento, para aquilo que vem a ser dito como o último Lacan, ultimicíssimo na teoria, e por aí vai. Bom, seria uma tarefa hercúlea, a gente precisaria de uma vida para poder estudar tudo, não que a gente não tenha, mas acho que a gente pode aproveitar a vida também de outras formas, não só estudando. Então, eu vou recortar o ponto em que nasce o problema, né? Esse problema de interpretação da obra do Lacan, que é quando ele lança a mão de uma fundamentação do gozo, do objeto A, do real, a partir do seminário 20, teríamos uma espécie de corte radical que essa teoria estabelecida por Lacan nesse momento teria ali uma espécie de morte da coisa, estruturas clínicas abandonadas, né? Essa é uma tese milleriana muito forte. Isso tem aqui até um nome, né, na literatura chamada clínica do real, e que isso traz, né, para nós. Desculpa, era para me concentrar ali, né? Eu sei. Desculpa, Luciano. Depois a gente só concentra lá. Para a gente até fazer a aproximação com o próprio nome, né? Chamado Clínica do Real. A pergunta seria mais ou menos assim: que mudanças teóricas que o Lacan faz que levaria a supor uma mudança de concepção clínica? Bom, esse, então, é o problema, é a nossa pesquisa e uma adequação, então, ao ponto do material que faz interesse a isso. Pegar os seminários do 20 para frente. Não ria. E temos tempo ainda para fazer isso, não é uma vida inteira. Então, esses seriam os dois objetivos gerais, né? Organizar uma conceitualização sobre a topologia da clínica e uma análise dessas referências pós-seminário 20 que Lacan faria uma mudança conceitual e uma mudança de proposta clínica. Bom, em termos de objetivos específicos, a nossa tarefa também tem aí aqui alguns elementos que são importantes, né? Quando a gente for fazer a leitura e o mapeamento desse material, a gente vai organizar ele a partir de 3 pontos. É uma organização de método, né? Quase como se fosse colocar o post-it no momento da nossa leitura e do nosso trabalho sobre quais os 3 pontos que importam a gente, porque a gente vai entrar aqui num mar sem fim. A gente vai encontrar de tudo aqui, né? E há um risco muito grande que a gente se perca. Não que a gente não possa se perder, eu acho que não é um problema a gente se perder, mas a gente vai criar esses 3 pontos de apoio. O primeiro, um conceito de clínica psicanalítica que seja coerente com uma ideia de clínica tal qual Freud pensou no começo, Lacan sustentou durante muito da vida dele
e que, de uma certa forma, né, o Christian sintetiza naquele livro Estrutura e Constituição da Clínica Psicanalítica. Esse primeiro ponto de apoio vai ser subdividido em algumas noções. Uma construção etiológica para a dimensão de sofrimento humano e para aquilo que mobilizaria um atendimento na clínica. Uma espécie de esforço de descrição dos signos que o Lacan utiliza nesses seminários para falar sobre a clínica. O ponto talvez mais conflituoso, que é a questão da nomenclatura ou a diagnóstica. Por quê? Argumentos nas teorias referidas ao nó borromiano ou articulação do RSI, teríamos um abandono do conceito de neurose, perversão ou psicose. Então esse é um ponto importante para nós, né? E o quarto, que também é muito importante, que é a noção de terapêutica. Eu vou voltar a isso um pouco mais à frente, porque nós temos aí, em Freud, uma referência muito clara de uma mudança terapêutica a partir de uma concepção teórica. Por exemplo, a primeira tópica, até 1920, trazia ali uma certa proposta clínica freudiana de uma decifração e investigação de uma representação recalcada que traria a noção de interpretação, análise de resistência, de um tornar consciente como sendo aquilo que dissolveria a noção de sintoma, de adoecimento, e, portanto, tinha ali uma proposta clínica, né? A interpretação, tornar consciente. Com a segunda tópica, e a reformulação que ele faz com o isso e o eu, principalmente, nós temos ali uma outra proposta. Onde o isso está, o eu deve advir. Isso traz uma dimensão clínica que não é exatamente de uma ideia de decifração, de interpretação, mas, como o próprio Freud diz, de uma espécie de travessia de experiência que produziria uma transformação na qualidade pulsional, né? De algo associado ao isso para um campo egóico. Bom, vocês vejam o que esse primeiro eixo aqui de clínica psicanalítica e desse desafio de recortar esse primeiro ponto já vai ser uma tarefa hercúlea, né? Mas assim, tem algo nesses seminários do 20 ao 26 que, teoricamente, autores muito importantes sustentam que a clínica mudou. Essa concepção de clínica mudou. Segundo ponto de apoio para nós. Existe uma questão que eu coloco que me parece assim, fundamental, que é esse desdobramento teórico realizado pelo Lacan a partir do seminário 20. Ele incide sobre qual ou sobre quais eixos da clínica. É uma reorganização de uma teoria etiológica, digamos, associado a modalidades de inscrição na linguagem e, portanto, um reposicionamento sobre a teoria do sujeito que faria com que tivesse uma clínica diferente? Ou não? O Lacan faz um reposicionamento a partir de uma noção diagnóstica, estritamente, mas conserva toda uma teoria do sujeito. É uma investigação, né? Essa daqui talvez seja o ponto mais nebuloso para nós. E que eu acho que a gente tem aqui alguns conceitos importantes que vão ajudar a gente a trilhar essa investigação. E eles estão associados a elementos relacionados a essa primeira exploração teórica do Lacan, que é o conceito de estrutura e clínica, né? Estruturas clínicas, que não é exatamente do Lacan, eu já vou falar disso. Quais são os conceitos? Linguagem, significante, significação,
inconsciente, sujeito dividido, barrado ou do inconsciente, e o como que isso se associa ao gozo. Bom, nesse segundo asterisco, ou post-it, que a gente vai colocar na nossa investigação, nós podemos fazer aqui duas perguntas. Primeira, a gente poderia falar de uma certa permanência desse conjunto teórico nos seminários do Lacan? Se há permanência, quais são as articulações, reformulações, inflexões, permanências? E aí a gente vai ter que criar aqui um certo crivo de análise dos conceitos introduzidos com os conceitos que já existiam. Porque qual é a tarefa, qual que é a tendência mais fácil, entre aspas, que a gente encontra na literatura? Lacan mudou, Lacan abandonou, isso não é mais o jeito que era, então a gente joga o bebê junto com a placenta, né? Bom, até pode ser que a gente, ao final dessa travessia de grupo de trabalho, a gente chegue a essa conclusão, né? Mas então a gente vai poder montar os argumentos que sejam argumentos pautados nesses elementos associados à clínica psicanalítica. Terceiro e último asterisco... Eu estou indo muito rápido? Terceiro e último asterisco que a gente vai colocar, né, como ponto de apoio, tem a ver com o enodamento do nó borromeano. Primeiro, o que é esse nó borromeano? Como que o Lacan apresenta o nó borromeano? A partir de qual dilema clínico, experiência social, encontro casual que o Lacan vai trazer à discussão para o debate, né, que ele estava propondo na época. Temos que ter esse esforço de investigar quais são os pontos conceituais, né, que o Lacan vai associar ao nó borromeano. Por exemplo, a gente sabe que tem uma relação com os três registros, né, real, simbólico e imaginário, o que nos traz aqui um grande ponto muito interessante, que é, esses três registros sempre foram tratados na obra dele, do começo ao último momento lá antes dele morrer. Então, já nos coloca aqui uma indagação. Por que ele abandonaria todo um repertório associado à estrutura, linguagem, significante, sujeito, se nós temos aqui no nó borromeano um tal registro chamado simbólico, incluído na amarração, né? Esse é o primeiro ponto. E o último, como ponto de partida, que é o conceito de par lettre. Que seria uma espécie de nova proposição do Lacan para pensar o elemento da clínica, que antes ficava relegado ao sujeito do inconsciente, ao sujeito barrado, ao sujeito dividido, né? Temos que fazer uma investigação se é uma nova roupa para a mesma coisa, se é de fato uma substituição, se é o que é, né? E como que isso entra na conversa. Então, até aqui nesse momento, eu fiz uma apresentação do problema, uma apresentação do título, os objetivos e uma partezinha da teoria que a gente vai estar aqui, bem no gerúndio mesmo, desbravando nesse material. Como que eu gostaria que funcionasse esse grupo de trabalho? Porque eu não queria que ficasse essencialmente jogado a mim a palavra na investigação, embora sim eu vou ser o ponto de apoio, porque eu estou propondo um negócio, é uma coisa que eu estou estudando já há bastante tempo, então eu acredito que eu possa servir como esse lugar de
esteio, sabe? Vamos segurar ali, ele pode ajudar a gente. Mas eu queria que fosse uma construção de fato coletiva, né? Que vocês pudessem trazer as leituras, as perguntas, porque ainda que eu tenha lido isso, eu nunca estudei detalhe por detalhe como eu estou propondo nesse grupo de trabalho, né? Existe uma diferença entre ler e você fazer uma investigação, né? Então, eu conto com a participação de vocês. A ideia, então, vai ser, em termos de método de funcionamento do grupo. Eu vou propor já fiz, na verdade, uma esquematização, uma separação de aulas do seminário 20 ao 26 até junho de 2026. É um trabalho longo, né? É tipo uma gestação de burro. Muito tempo. Para a gente ir podendo investigar. E é isso, né? São aulas muito densas. Então eu pensei em separar no mínimo 3 aulas, a no máximo 5 aulas por encontro, né? Que a gente vai fazer uma leitura prévia para naquela data, que eu fiz já um cronograma, a gente possa fazer uma discussão, uma conversa, sobre o que está ali posto naquelas 3 aulas, 5, sobre o que eu estou discutindo aqui. Tá? Em especial, o que fica encarregado a mim como ponto de esteio é uma preparação de um certo roteiro dessa leitura, lembrando desses pontos metodológicos que eu estou colocando, para que, de novo, a gente não se perca no material. Tá? Então, seria ler essas aulas previamente, eu vou produzir uma espécie de material escrito para que a gente possa fazer esse acompanhamento e essa construção coletiva de participação de vocês para que o material possa ser, né, recortado por diferentes pontos de vista, né? Nós temos um encontro máximo de 2 horas por quinta-feira, a cada 15 dias. Em alguns momentos, a gente vai passar por feriados, férias, e aí a gente muda, a data vai ficar um pouco alterada, mas eu já fiz a marcação no tempo e depois eu vou passar para vocês. Então, essa é a proposta de funcionamento do grupo, tá? Material. Nós temos um problema gostoso de ser enfrentado, né? A tradução. E ainda mais nesse período que nós vamos estudar o Lacan, né? Eu vou passar cada um dos seminários bem rapidinho e situar como que eu pensei que a gente pode fazer. Bom, o seminário 20, que é o primeiro seminário, a gente não vai estudá-lo inteiro, porque tem uma marcação em um certo momento do desenvolvimento que ele faz, que ele faz uma apresentação formal do nó, né? Então a gente vai pegar a partir das 2 últimas aulas do seminário 20 para estudar isso. Tradução. Essa tradução é a chamada tradução oficial, né? Que é a tradução da Jorge Zahar, que é aquela que teoricamente tem a passagem direta do material em francês, que está sob o domínio do Jacques-Alain Miller, né? E que ele organiza, então, a publicação oficial desse material na França e, de uma certa forma, coordena a tradução para o português, né? Não é a única tradução e, muitas vezes, a diferença do que está escrito na versão da Zahar para, por exemplo, a versão da Escola da Letra Freudiana, que é essa, a gente encontra diferenças importantes na apresentação do conceito. Uma dúvida é sobre a questão da tradução mesmo. Tem uma discussão muito séria que tem um certo enviesamento do próprio Miller na própria transcrição mesmo, né? E como você tinha citado Miller antes, eu fiquei um pouco preocupada, ou pelo menos ler de uma maneira mais crítica mesmo, o que é uma proposição um pouco mais enviesada do Miller e o que foi o que o Lacan falou, assim. Então, essa é uma coisa que eu fiquei um pouco em dúvida, não sabia qual do seminário que a gente ia ler. Como que você chama? Fernanda. Fernanda, eu acho que a sua pontuação ela é super importante. A gente não pode ignorar essa constatação, né, esse fato,
né? O Miller trabalha nessa editoração, ele organiza, inclusive, a passagem das transcrições dos áudios para aquilo que vai ser material escrito. Então, a pergunta é, como que a gente poderia ter ali alguma bandeira que sinalizasse para qual vento está indo, né? Diante disso que a Fernanda está colocando, eu vou propor, à medida de uma batida de olhos, não que a gente faça um cotejamento muito rigoroso, a não ser que alguém domine muito o francês, e aí isso vai ser maravilhoso para a gente, porque vai ser então 2 pontos de apoio, que é de fazer o acompanhamento das aulas propostas com as aulas do Staferlat, que é um site conhecido pela comunidade psicanalítica como sendo aí um tanto mais fidedigno daquilo que acontecia naquele encontro perdido, não gravado, do Lacan na época, né? E é muito interessante, então, que nós teremos um problema da tradução e das edições. Então é importante que a gente tenha com muita clareza onde a gente está tirando tal afirmação, e o nosso Staferlat como sendo esse lugar que, se houver alguma dúvida muito significativa de conceito de tradução, a gente recorrer ao francês, né? Então isso é uma descrição de método, pode ser uma chatice, mas nós estamos diante de um momento que águas de um rio, ele está se bifurcando na história da psicanálise, que é essa água milleriana de uma água lacaniana, né? Ou, como já vimos, de uma água freudiana para uma água kleiniana para uma água da psicologia do ego, como vimos lá em 1930, logo depois que o Freud morreu. Isso não é preciosismo, né? Isso é poder analisar como que uma concepção teórica traz delimitações clínicas e de escola. Então, vamos enfrentar isso juntos. Em alguns seminários, esse problema é um pouco maior, né? Então, por exemplo, o seminário 20, nós temos 2 versões, a versão em francês do Staferlat. Num certo momento da aula, vocês verão, o Lacan vai jogar a gente para algumas aulas no seminário 19, que é da versão da Jorge Zahar, um único livro chamado Ou Pior, né? Mas que nós temos aqui de novo um problema. Esse seminário, compilado como seminário 19, ele acontecia, segundo a literatura e até relatos do próprio Lacan, em 2 momentos, em 2 lugares distintos na França, com problemas lacanianos diferentes e apresentados, né, como que se fossem 2 seminários. Um chamado Saber do Psicanalista e um outro chamado O Pior. Um era na igreja X que acolheu o Lacan e o outro era na universidade onde ele estava. Temos que fazer recortar historicamente o porquê que o Lacan tinha essa bifurcação, né? Mas nós temos aqui uma tradução que talvez não contemple exatamente o que ele estava falando naquela época. O seminário 19, Estou Falando com as Paredes, que é aquela versão amarelinha, elas são aulas que acontecem simultaneamente, que poderiam ser compilados em 2 seminários. Então, eu tenho a versão da Zahar, eu tenho essa versão livre, não editorial, do Saber do Psicanalista e do Pior, e o Staferlat, que lá também faz referência a 2 momentos que eles colocam, seminário 19A, seminário 19B. Bom, qual que é a nossa vantagem? A gente vai ler 2 aulas. E essas 2 aulas, elas têm um recorte muito específico, então é fácil a gente poder comparar. Então, começaremos pelo 20, faremos um pulo para o 19, depois retornaremos ao 21, que é esse seminário que já traz um problema de tradução, porque o título em francês é Le nom du Pézerin,
Tem uma escrita que é Le nom dupes errant. Meu francês é péssimo, mas ainda assim dá para a gente depois recortar a sonoridade desse escrito do Lacan, né? Que no português fica brincando entre dois sentidos, né? Que a gente não consegue resolver pelo som a qual sentido que é o correto, né? Que aqui nessa versão da editora Fi, que a gente encontra tipo Amazon, assim, ficou como os não tolos erram, os nomes do pai, tá? Esse seminário, eu adotei essa versão, porque é só essa que tem, né? Não temos uma oficial, e a Stafford. Posso seguir? Aí, depois que a gente terminar o 21, que é um seminário mais longo de todos que a gente vai atravessar, e é o que a gente vai ficar mais tempo também, assim, eu digo tempo lendo, porque ele é maior, né? Mas acho que outros seminários demandarão mais tempo, lógico. Depois que a gente terminar, a gente vai para o seminário 22, que é o RSI, né? De novo, não temos uma versão oficial ainda. Existe essa versão muito boa, feita pelo Fórum do Campo Lacaniano de São Paulo, que acho que é meio difícil de conseguir, por conta desses problemas, né, de domínio, oficialização do trabalho, enfim, tem toda uma questão jurídica envolvida, mas eu tenho, então, dependendo das pessoas espertas e inteligentes podem me ajudar a pensar como fazer para, de repente, escanear de um jeito mais fácil, e aí isso circular, isso é crime, né? Então... Democratização do saber. Exato, é isso, né? Se a gente tem princípios de poder que regulam a gente ter acesso, a gente faz a democratização. Tem uma outra versão desse mesmo seminário 22 que circula aí pela internet, que tem uma foto do gordo e o magro na capa, é bem pequenininho, e isso é mais fácil de ter acesso, né? Ela vai servir como um ponto de apoio, assim como a do 20. Aquela versão, ela é ruim de ler e tem algumas coisas meio incômodas na tradução, mas ela é uma referência, então, e o Stafford. Depois do 22, a gente vai para o 23, que é o Seminário do Sintoma, que temos essa versão oficial, que é razoável, ela é boa, ela contempla muito da discussão, só que ela é incompleta. Na versão do Stafford em francês, a gente vai encontrando aulas suprimidas, esquemas, falas do Lacan, né? Então, aqui, que né, dizem que é o corte mais importante, é o seminário do Saint-Thome, é a clínica do Saint-Thome, a gente vai ter aqui um esforço, né, maior em termos de desbravar o porquê que interpretações levaram a concepções tão diferentes. Isso vai acontecer daqui a um tempo. E aí a gente chega nos últimos 3 seminários, que são os seminários que a gente tem aí maiores problemas para encontrar material. O seminário 24, que é um seminário que a gente não consegue fazer uma tradução formal para o português, que é o L'Ansu qui c'est de l'une bevue sur l'amour. É isso, né? Não que o meu francês ajudasse, mas é porque, de fato, a tradução ela faz uma série de jogadas, né, de som significante, escrito e sentido que inviabilizam uma tradução, e mesmo tentar transmitir o título do seminário é um problema. Eu consegui uma versão feita pelo Jairo Gerbasi e uma versão traduzida pela Heresia. Eu tenho isso em PDF, então eu consigo mandar para vocês quando a gente chegar nesse momento, e em francês pelo Stafford. O seminário 25 é o seminário O Momento de Concluir, Le Moment de Conclure, alguma coisa assim. Não existe tradução, pelo menos eu não encontrei.
Existem textos que discutem o que Lacan teoricamente disse nesse seminário, mas a gente tem mais pessoas falando o que Lacan falou do que exatamente o material do que o Lacan falou, a não ser o em francês. Como o Lacan já estava bem velhinho, e acho que ele já estava cansado, estou brincando, isso é interpretação, são poucas aulas. Então, a gente vai desbravar um francês, mas acho que a gente vai dar conta juntos de poder acompanhar o que ele discute no seminário 25, o momento de concluir a partir da fonte do Staffordshire, que está disponível na internet. Por último, seminário 26, que é o seminário A Topologia e o Tempo. Eu tenho essa versão não oficial, sem editoração. Não se dá para saber exatamente quem fez, o que é um problema. Então, eu vou tentar, na mesma estratégia do 22, escanear para distribuir para que vocês tenham acesso a esse material, mas lembrando que talvez nesses 2 seminários a gente tenha que ir para o francês mesmo, para poder acompanhar o que Lacan falou e não esse problema da tradução, tá? Existe uma questão que inclusive está lá no Staffordshire, que é como se tivesse um último seminário chamado A Dissolução. Né? O que parece ser uma composição de textos que Lacan fez no último ano, antes dele morrer. Por exemplo, Conferência de Caracas, quando ele veio para a América Latina. Está lá incluída nesse tal seminário da dissolução, da excomunhão, dissolução. E aí eu estou em dúvida se formalmente eu incluo isso na nossa pesquisa ou não. Problema. Se a gente incluir esses textos aleatórios nomeados como seminários, a gente também teria que incluir textos dos outros escritos, porque é a mesma estratégia, né? É uma compilação não feita pelo Lacan, nomeada como seminário, e que tem textos que são da mesma época desse problema, né? Então, o que eu pensei, para ser rigoroso metodologicamente? A gente segue naquilo que foi nomeado pelo Lacan como uma proposta de seminário, até a topologia e o tempo. Nos momentos que a gente tiver impasses na leitura da versão traduzida, ou mesmo na do francês, a gente recorre a esses textos compilados, né? Da dissolução ou dos outros escritos, para meio que se a gente consegue levantar luz para os problemas que a gente encontra. Mas então, oficialmente, a gente iria do 20, 19 até o 26. Tudo bem? Eu já separei, né, todas as aulas, depois eu vou passar para vocês. Eu vou pedir que vocês escrevam o nome de vocês, e-mail e um telefone, para facilitar a comunicação e também como um registro da atividade. Ela acaba sendo importante, né, para pensar que a gente na universidade faz coisas que importam e não só o que dizem por aí. Então, e aí depois eu passo o projeto que está aqui, né, esse material, as aulas e o material dos seminários, tá bom? Até aqui tudo bem? Uhum. Jonas, esse livro lá que você falou, ele é um website? É um website. É assim, ó. Staffordshire. Staffordshire. Tem uma coisa aí, né, do jeito de falar, .fr. E nesse site eles disponibilizaram todos os seminários em formato Word ou PDF, que a gente consegue fazer o download gratuito, e tem lá todos eles em francês.
Vocês já sabiam desse site? Alguém já tentou pegar para o telefone para pesquisa artificial para ver se fica melhor a tradução? No método do chat GPT. Ficou bom a tradução. Não, nunca fiz, mas eu vi como a pessoa fazer. O chat GPT pegar lá. Bom, a gente pode incluir aqui uma quarta tarefa nesse grupo de trabalho das pessoas que entendem de inteligência artificial, de repente fazer uma, né, tradução não oficial, Luciana. Oficial? Não oficial. Eu tinha pensado mais em fazer um tira-dúvida lá, botar um robôzinho de tira-dúvida, você pergunta, ele vai no site, talvez ele responde. Tem um site que ele é de tradução, assim, inteligência artificial, e tem como fazer uma tradução comum e tem uma categoria, mas aí ela é paga, enfim, eu acho que todo mundo pode contribuir um pouquinho, que ela faz já uma correção ortográfica para questões acadêmicas. Então, ela coloca uma série de adjetivos que você pode substituir. Então, eu acho que seria bom, até por conta dessa questão da oralidade mesmo que a gente está falando, dessa questão da palavra. Eu acho que vai ser importante também para adaptar a nossa gramática, não só ficar uma tradução comum e a gente ter que conceitualizar, mas ela já vem com conceitos. Eu não sei se seria interessante, mas mandando um grupo depois. Ah, é? Eu acho que pode ser uma estratégia, né? Poder usar a inteligência artificial, né? Nesse método. Esse já tem PDF. Nossa, isso seria muito bom, porque, assim, seria muito bom porque resolve alguns problemas por conta da língua, né? É claro que a gente vai ter o cerne do que Lacan discute teoricamente aqui, uma passagem super complexa teórica, o campo da inscrição para o campo da escrita, e esse problema daquilo que se perde na palavra falada, daquilo, né, que você faz, do se dar a ler, né? Mas ainda assim, é importante a gente poder ter acesso, né, a essa tradução. Então, aí a gente pode pensar no como formalizar isso. Não sei se tem até os seminários finais. Mas a Michelle, uma vez, passa, tem lá em Recife, tem uma universidade de Recife, eles têm algumas traduções bem interessantes. Mas o duro que Recife não tem dessas. Vocês têm dessas? Não. Essas eles não têm. Eu estava às voltas com essas traduções desde a época do doutorado e é muito curioso, né, do como de fato, acho que é porque também é muito difícil, mas não tem. Eu fiz uma organização aqui, e aí eu vou a fazer uma comunicação aqui, uma transmissão, uma conversa, né, com vocês, a respeito da fundamentação teórica do projeto, né? Eu pensei que esse primeiro encontro ele talvez fosse importante para trazer como que é possível ter um embasamento da noção de clínica, não desarticulando esses dois momentos, né, teorizados pelo Lacan. Então, isso tem a ver com o que eu fiz no meu doutorado. O doutorado, eu defendi ele em 2019, então já tem aí um tempo, mas ainda assim as discussões, elas me parecem que continuam atuais. No doutorado, eu escrevi sobre as estruturas clínicas na obra do Lacan, enodamentos do real, simbólico e imaginário. O doutorado está disponível na internet, né? Então vocês conseguem baixar para fazer a leitura. E eu parto de uma hipótese no doutorado mais reduzida, né? Que seria eu parto da hipótese de que Lacan não abandonou a noção de estrutura na obra dele, né? Eu não só
faço um machismo disso, né? Dizendo, não, Lacan não abandonou, o Lacan abandonou, mas eu vou, como uma estratégia de método, acompanhando nos 23 seminários, eu vou até o 23, do como que o Lacan foi mantendo uma noção de estrutura clínica, né? Mas é claro que só é possível sustentar a permanência conceitual de estrutura clínica na obra se a gente tiver uma definição, né? Qual que é a grande tendência de se definir estrutura clínica na literatura? Existe um momento que os autores e comentadores insistem como sendo a referência que o Lacan dá, que é a teoria do Édipo, ou os 3 tempos do Édipo, especificamente do que eles nomeiam como a inscrição dos significantes primordiais, S1 e S2, mas norteando como sendo relacionado ao nome do pai. Do como negar a castração, foracluir, denegar, produziriam, então, 3 conjuntos distintos de organizar a linguagem e a interpretação da realidade psíquica, como neurose, psicose e perversão. De fato, esse recurso de definir estrutura clínica ou a noção estrutural, ela tem um limite, né? Existe um limite que faz com que, num certo momento da obra do Lacan, principalmente quando ele associa os 3 registros, dizendo que a noção de estrutura essencialmente simbólica, por conta do significante e da metáfora paterna, ela fica... ela envelhece mal. Então, os autores podem deduzir que Lacan abandonou a noção de estrutura clínica porque ela tem um limite, né? Ela tem um limite porque ela ficou reduzida à inscrição do significante nome do pai, né? E frases que corroborariam com essa tese, uma de 1938, dizendo, quando Lacan afirma nos complexos familiares que há uma queda da imago paterna, né? E no seminário 23, que nós iremos ler, né? Do prescindir do nome do pai, esquecendo que o Lacan na sequência fala prescindir do nome do pai, fazendo uso dele, né? E isso seria uma espécie de argumento de que isso já não estaria mais em conta na obra dele. Então, o que eu fiz? Eu tinha uma certa intuição que seria possível pensar a noção de estruturas clínicas não articulada apenas a esse repertório teórico, mas conjugando estrutura clínica a 2 operações. Uma operação associada ao que seria a própria inscrição no campo da linguagem, ou como o significante poderia se operar na estrutura, partindo de 2 operações que o Lacan discute, como Bearrum, Verwerfung, modulando o que ele vai trazer como a diferença essencial de como que o registro simbólico inscreveria a noção de falta. E os efeitos de negação, ou o retorno
na linguagem de como que o objeto passaria a ser escrito pelo RSI. Então, no doutorado, eu organizo argumentos e apresento uma noção de estrutura clínica que não fica reduzida à inscrição do nome do pai, mas como uma forma de operacionalizar a inscrição dos 3 registros no momento da inscrição no campo da linguagem. Tudo bem? Vocês já tinham visto isso antes? Uma pergunta. A perverso não é equivalente à paraclusão? Isso. Ela é equivalente à foraclusão, e o Lacan vai brincando com isso durante muito tempo, né, na obra dele, criando uma espécie de raciocínio de um certo encontro do sujeito com a linguagem, que nós não teríamos uma única forma de se relacionar com um significante. Teria aí uma certa contingência, né, que alguns articulariam essa noção de afirmação e negação, e um outro conjunto que produziria essa relação de Verwerfung, de foraclusão, né? Aí eu vou desdobrando isso. Tem um outro conceito que ele aparece poucas vezes na obra dele, se eu não me engano, em 2 ou 3 textos no máximo, que é o conceito de Austossum. Ele recupera esse termo do texto do Freud, A Negação, por uma releitura que um filósofo faz, que é o Jean Hippolyte, nesse texto do Freud, dizendo que ali os freudianos leram mal o texto do próprio Freud. E aí ele faz uma apresentação que está nos escritos, lá no finalzinho, naqueles anexos que chama comentário do Jean Hippolyte e resposta e introdução ao Jean Hippolyte. Nesses 3 textos ele discute isso. Então, a minha dúvida é um pouco porque ele traz isso logo no seminário 1. Parece que não é algo que vem depois. Isso. Como você chama? Pedro. Exatamente. É muito boa essa sua pergunta, e eu acho que isso vai ser aqui um momento, né, de nossa investigação, do quanto o fato dele não retornar com a mesma frequência, embora no 22, em algum momento do 23, depois eu tenho esse mapeamento, está aqui na tese, ele faça referência às operações, será que ele não usa mais? Será que ficou mesmo lá para trás? Né? Por quê? Um desdobramento da tese. Essa noção de estrutura, que vai trazer a ideia das operações e das negações e operadores, ela vai remeter ao inconsciente estruturado como uma linguagem. Então, para poder entender o que o Lacan nomeia como inconsciente estruturado como linguagem, a gente passa por essas teorizações na obra dele, né? Quando, por exemplo, ele afirma não, eu vou ler uma outra aqui, ó. É que eu acho que tem 3 citações que ajudam a pensar a pergunta do Pedro e do como que ajuda a gente a seguir na leitura dos seminários. Por exemplo, o Lacan, no texto Discurso na Escola Freudiana de Paris, de 1970, quando ele está falando, né, o que ele costumava falar nos lugares,
Ele diz assim, é que a experiência do clínico, assim como a escuta do psicanalista, não tem que estar tão seguras de seu eixo que não possam socorrer-se dos referenciais estruturais que desse eixo fazem leitura. Eles não serão demais para transmitir essa leitura, quem sabe para modificá-la ou pelo menos interpretá-la. Então, esse é um primeiro ponto de apoio que nos anos 70, o conjunto estrutural, por Lacan, nessa afirmação, ele se mantém ativo. É isso. Existe um esforço da gente ligar o que ele está chamando de repertório estrutural na obra dele. Se a gente entender que só tem a ver com isso, de fato acabou a conversa. Mas se a gente consegue ligar a esse repertório que mantém estrutura a noção de inconsciente, a gente vai continuar, então, sustentando que Lacan diz que o inconsciente estruturado como uma linguagem, ele está posto nos últimos seminários. Por exemplo, segunda frase que eu acho importante, tem a ver no seminário 23, que ele recupera a noção de inconsciente estruturado como uma linguagem, e ele diz da função do significante. Isso tudo está melhor desenhado na tese, tá? Eu só estou puxando para que vocês tenham, se vocês se interessarem por esse tipo de detalhamento, saberem onde percorrer. Então, eu vou pegar só essas 3 citações para ajudar na argumentação dessa provocação muito importante que o Pedro faz a respeito dele ter citado isso no seminário 1 e o quanto que isso se mantém. Tem uma aula aqui no 23, que eu não estou achando agora, que chama o inconsciente real. Aqui. Mentira. Do inconsciente ao real. Página 125, ele diz assim, quer ver? A gente vai ler, né, essa aula com mais calma. Por exemplo, página 141. O que permanece é o significante. Aí ele diz, mas o que se modula na voz não tem nada a ver com a escrita. Em todo caso, é o que demonstra perfeitamente meu nó-bó. Né? Isso muda o sentido da escrita, nó borromeano. Isso mostra alguma coisa que podemos enganchar os significantes. E como esses significantes podem ser enganchados? Por meio do que chamo a dimensão, ou a dimensão. Né? Então vocês vejam, por exemplo, que nesse momento, puxar a teoria do significante e como isso está associado à teoria da estrutura, não desabona uma coisa à outra. Mas, de novo, é um fio, né, condutor. A última está no texto, que eu achava que era radiofonia, ou aturdito, ou televisão, frase que ele diz uma coisa muito curiosa, e para mim uma das mais importantes para essa investigação e permanência da noção de estruturas na obra dele, que é que a pergunta do Pedro me fez derivar um pouquinho, mas é isso que é o grupo de trabalho, né? Eu achava que estava mais fácil para eu achar, mas eu vou achar. Ele diz assim, ele fala sobre a não relação sexual, do desencontro do ser no sexo, e aí ele fala que enquanto isso não se resolve como desencontro da relação sexual, achei. Não.
isso se inscreve como neurose, psicose ou perversão. E essa é a citação perdida, que seria importante para esse momento. Só. Eu achava que estava aqui. Eu vou deixar isso aqui como uma busca para a gente poder... Achei. 515. É no texto Televisão, que é de 1974, ou seja, 6 anos antes dele morrer, momento do seminário 21 para o 22. O Lacan diz assim, a gramática, referindo-se ao título do seminário 21, né, Le Nom du Père Errant, a gramática, de certo, serve aí de trave para a escrita. Quer dizer, como poder escrever isso que fica entre os significantes, por conta da homofonia. E, para tanto, essa gramática, ela atesta R$1. Bom, temos a escrita, temos o significante, temos a passagem do som para aquilo que pode ser, né, colocado ali como sequência de frase, mas que atesta R$1. E ele diz, mas R$1, como se sabe, que permanece como enigma, enquanto não se salienta na análise sua mola pseudosexual. Ou seja, o real que, por só poder mentir ao parceiro, inscreve-se como neurose, perversão ou psicose. Né? Então, vocês vejam como que o Lacan, em 1974, ele fala de uma operação de como que o real só se inscreve como neurose, perversão ou psicose. Né? Recuperando quais termos? Em 1974. Todo termo associado à diagnóstica da noção estrutural, Freud e tudo que ele debateu durante tanto tempo na vida dele. Né? Tudo bem? Oi? Senão você fica até daqui a 15 dias, né? Paulo, depois a gente... E, né, essa dimensão, que eu também acho muito importante, pegando o termo estrutura que está associado a linguagem, significante, operações, retorno, a dimensão de clínica, né, que é uma construção essencialmente pós-lacanianos, né, não se falava na época dos pós-freudianos nessa referência, né, a estrutura clínica na clínica psicanalítica, né, a estrutura da neurose, a estrutura da psicose, por uma questão mesmo epistêmica, né, o estruturalismo vem depois do Freud. Mas, ainda assim, como poder fazer a passagem teórica da noção de estrutura para a clínica, levando em conta a transferência? Né? E aí é que está um pulo do gato importante, que o Freud deixa no texto A Negação, dizendo que essa forma primordial de organizar o inconsciente na operação de negar alguma coisa, ela vai aparecer, ela vai retornar na materialidade discursiva do que acontece na clínica. Né? Então, quando ele diz, retomando o caso de um paciente que fala, não é a minha mãe, ele traz a dimensão do inconsciente na própria noção de linguagem, daquilo que o Lacan, então, vai poder falar a estrutura
né? O inconsciente estruturado como uma linguagem. Então, a noção de estrutura clínica, ela fica descentrada nessa forma de ler, da que eu estou propondo, da pessoa do analisante, mas da noção de ato discursivo ou ato de fala que ocorre sob transferência, de um analisante para um analista que escuta, né? E aí nós temos uma noção de estrutura clínica que leva em conta a noção de transferência. Então, um modo de dizer do seu sofrimento para alguém que vai passar a escutar e, portanto, pensar como esse discurso e esse ato de fala é organizado, como são as estratégias de nomeação e endereçamento para o outro, pensando naquelas dimensões de etiologia, semiologia, diagnóstica e terapêutica. A gente vai ter que fazer esse relembrar, né, não ter que fazer imperativo nesse sentido, né, recuperar que a nossa noção de estrutura clínica leva em conta a transferência para poder pensar o como é, a partir do seminário 20, esse escopo teórico. Tudo bem até aqui? Assim, então, o que exatamente que ele abandonou, então? Eu estou entendendo que tinha estrutura de psicose, neurose, histeria, essas coisas que ele muda da forma como ele vê isso. Então eu vou ler, por exemplo, uma frase de um autor que discute esse momento teórico, um texto de 2012, então é um texto antigo, mas vocês imaginem que isso ainda reverbera. A frase dele é a seguinte, eu vou ler e a gente pensa juntos. É do Barroso, depois eu passo a referência bibliográfica. Ele diz assim, é no seminário livro 20, mais ainda, que tem lugar a questão do corpo enquanto corpo de gozo, aspecto até então relegado a segundo plano e que se mostra paulatinamente fundamental para se pensar a questão do inconsciente. Abre-se aí o terceiro e último momento do ensino lacaniano, marcado pela noção de inconsciente real, que enfraquece a proposta do inconsciente estruturado como uma linguagem e permite fazê-lo emergir enquanto puro campo do gozo não fálico, ainda que seja o simbólico que o contenham e o façam existir. Prepara-se terreno para o surgimento, poucos anos mais tarde, do conceito de fala-ser, explicitado no seminário 23. A questão do gozo, então, atinge seu ápice na psicanálise lacaniana, sendo incorporada ao que até então se compreendia como sujeito. O que se procura na fala não é mais a resposta do grande outro, mas a satisfação, o gozo fora de qualquer mediação. Bom, talvez a gente precise trabalhar essa citação em algumas partes, né? Não é pouca coisa afirmar que inconsciente real enfraquece a proposta do inconsciente estruturado como uma linguagem. Ponto 1. Ponto 2. Que o campo do gozo não fálico emerge sobre o simbólico, ainda que lhe o contenham e o façam existir. Esse é um outro ponto importante. E o terceiro, que é, aí sim, a questão técnica da clínica, de que o analista não mais procuraria uma resposta do grande outro, mas uma satisfação ou gozo fora de qualquer mediação. Esse é um trecho, por exemplo, que traz uma contestação teórica e uma nova dimensão clínica, como sendo uma proposta do Lacan. Eu trouxe uma. Eu posso trazer outras. Rápido. Mas aí a gente está falando do desejo do outro, é isso? Não está mais procurando, como se o desejo do outro não determina mais o que a pessoa tem que fazer isso. Isso. Como se o Lacan entendesse que essa teorização da dimensão do desejo, da posição em relação ao grande outro, e as respostas que uma estrutura se montaria, não faria mais sentido no último ensino dele. Então a pessoa seria mais egocêntrica. Seria isso, cara, eu
estou fazendo tudo por minha conta mesmo, então se pudesse... O que é muito interessante a sua provocação. Porque, por exemplo, leva-se falas do tipo, agora a clínica é do 1 a 1, é o seu saber fazer com. Nós temos uma certa problemática aqui, que é como essa teoria do gozo e dessas noções de intervenção não levaria a uma individualização mesmo. É um problema. É um problema ético e político da clínica. Né? E mais, como que o analista pensaria a intervenção a partir desse escopo? Eu vou ler mais uma para fazer um complemento dessa provocação, que está num livro muito importante na história da psicanálise lacaniana, que é um livro chamado Psicose Ordinária, ou As Convenções de Antibes. Esse livro é muito bom, né? E ele parte de uma questão clínica, que os psicanalistas estavam se indagando, dizendo coisas do tipo, a clínica não traz mais os sintomas da época de Freud, as psicoses não aparentam mais ser aquelas psicoses desencadeadas, nós temos novos fenômenos de transferência, e eles então, na época, lá na França, decidem se reunir em convenções, são 3, Aqueron, Antibes e... me escapou o nome, mas eu tenho aqui no material, para discutir isso. Né? Então, esse livro, As Convenções de Antibes, seria essa espécie de confabulações dos psicanalistas sobre essas novas transferências. Né? Então, eles chamam neotransferência, neodesencadeamento, neoconversão, fazendo propostas de semiologia clínica a partir de uma reflexão de que talvez essas apresentações não fossem mais as mesmas. E num certo momento do texto, nessas discussões sobre o que o Lacan teria dito, como o Lacan teria interpretado, uma psicanalista, a Lilia Majoubi, ela levanta e diz, bem, mas é isso mesmo que o Lacan estava falando no final do ensino dele. A gente não trabalha mais com a linguagem, a gente não trabalha mais com o simbólico. A ideia que o Lacan traz é outra. E essa sequência ela é muito boa para a gente pensar as consequências de como a gente entende uma certa teoria. Né? Vou pegar aqui rapidinho para vocês. Rapidinho é brincadeira, mas... Isso está no livro Psicose Ordinária, como eu falei, né, que é a Convenção de Antibes, é um livro publicado em 2012, diga-se de passagem, lembra da da citação do Barroso, 2012. O que a psicanalista Lilia Majoubi defende nesse texto? Ela diz assim, há, primeiramente, a concepção de linguagem como campo. É o campo do grande outro prévio, o simbólico. E isso vai até a época do Aturdito, 1973, no qual Lacan fala do fato de habitar a linguagem. Mas há outra concepção de linguagem, que surge perto do fim do ensino do Lacan, que é a linguagem como parasita. É o que ele diz a propósito de Joyce, Seminário 23. Ali, com efeito, o gozo está concernido e a linguagem é parasitária para todos. Há uma decisão do ser ou não ser parasitado pela linguagem. Aí, não se trata mais, de forma alguma, de um outro simbólico. Trata-se de uma concepção em que o outro efeito da linguagem está concernido à letra. Tomar a linguagem como parasita permite-nos de fato haver
como são os ligamentos, os desligamentos e os rearranjos. Isso nos dá uma clínica da psicose ordinária. Bom, diga, Fernanda. Eu acho que é só conversando com a pergunta que você fez e sobre essa questão das psicoses ordinárias, eu não sei se eu vou me fazer entender, tá? Porque eu acabei de escrever, mas eu acho que negar responder já é uma resposta a esse outro, né? Então não é como se a gente estivesse numa psicanálise ou coisa assim que já não existe, que já não responde mais. Eu acho que pode ser ingênuo da minha parte, mas talvez que Lacan estivesse não mais falando esses termos ou coisas assim, porque as pessoas estavam acompanhando os seminários, ou pelo menos já tinham acompanhado alguns, e ele não precisava ficar retornando toda hora aos conceitos, porque já estava ali meio subentendido. Então eu acho que parte dessa crítica dele ter abandonado, não era que ele tinha abandonado, mas é porque o pessoal tinha incorporado isso. Então já estava, que nem quando a gente falou do nome do pai, não precisa ficar repetindo pra gente o que é, porque a gente não acreditava. Eles estavam discutindo, eram seminários muito livros, né? Ele não estava lá palestrinha, né? Tem várias pontuações lá. Mas, enfim, falando até dessa questão da psicose ordinária e tudo mais, dessa resposta de não responder, eu pensei que isso parece uma foraclusão forçada, mas não bem sucedida dos sujeitos, né? E esse gozo e esse sofrimento, ao não se aperceber do outro, faz com que o sofrimento e a constituição do sujeito pareça ser egocêntrica, mas é ilusório, não é bem isso que acontece, porque a pessoa continua sofrendo e continua gozando com essa não resposta ao outro, né? E eu acho que, em certa medida, a gente perde um pouco dessa sensibilidade dessa foraclusão forçada, que não acontece, né? Parece que a psicologia, a psicanálise, né, do Hélio, lá da Freud e tudo mais, parece responder de maneira mais prática. Então, eu acho que nessa questão assim, contemporânea, ou coisa assim, a gente acaba perdendo certa força de discurso, porque parece que essas questões egocêntricas é só do campo da Ana Freud e tudo mais, né? E ela acaba, né, respondendo o problema com a ilusão da recusa e da fora-inclusão do nome do pai. Então, não sei se eu consigo fazer entender assim, mas que eu achei essa questão muito bacana, assim, até pra gente pensar na questão da disseminação dos nomes do pai, né? Então, eu não sei se em algum momento dessas leituras a gente vai acabar entrando nessa crítica e tudo mais. Sim, eu acho super importante a sua pontuação, Fernanda, mesmo. Acho muito importante do como as pessoas que estavam escutando o Lacan, primeiro, né, dá para entender, é muito difícil, né? Então, poder produzir um saber e um certo entendimento, depois ainda transmitir aquilo, acho que não é tarefa simples, né? Temos que dar uma... Imagina para ele, se ele tivesse que... É isso, né? 1974, ter que falar, bom, o inconsciente é estruturado como uma linguagem, peraí que eu vou ter que explicar tudo de novo para vocês. Não, tudo bem, é a mesma coisa do Freud. Será que o raciocínio ele propôs a segunda tópica, então a primeira deixa de existir? Né? Não tem mais inconsciente, é só isso? Eu acho que essa ponderação que você faz ela é muito importante. A segunda, sobre essa noção da psicose, a noção da psicose ordinária, eu acho que para nós aqui vai ser um esforço muito bom, principalmente quando a gente chegar no 23. Uma questão muito boa. Por quê? Se a gente não leva em conta uma certa concepção de clínica para a psicose, a gente sobrepõe a psicose ao surto. A gente retorna a uma lógica psiquiátrica, né? Bom, como se livrar de uma herança impregnada no nome, acho que é uma tarefa mesmo, né? O Lacan, ele usa o termo psicose. O Miller, né, ele usa psicose ordinária. Tem aí algo bacana de trazer para a discussão a psicose. Mas eu acho que a gente tem que ter esse esforço, né? O que seria um desencadeamento da psicose? Existiria uma psicose antes do surto? O que a gente está chamando por psicose? O que a gente está chamando de surto? O que a gente chama de delírio, né? Ah, não, mas o psicanalista não leva em conta a referência psiquiátrica. Bom, mas quando a gente vai falar de psicose, a grande tendência é dizer que delírio é só quando o cara está falando fora da caixinha.
Então a gente está usando da mesma referência clínica da clínica psiquiátrica, né? Então eu acho que a sua fala, Fernanda, ela é muito boa como um ponto de apoio para nós, do exercício da reflexão mesmo, né? Do que a gente está chamando de clínica e como a gente usa essas categorias, né? Acho que é um ponto importante para nós, né? Eu diria um ponto ético, né? Um ponto ético. Deixa eu ver se eu tinha separado mais alguma coisa de importante. Bom, eu tenho uma hipótese, né, que nós estamos passando, acho que eu já falei disso, né, mas é só para pegar aqui o fio condutor da minha anotação para não me perder muito. Desse ponto de partida, de uma certa, a gente está acompanhando na história da interpretação do texto lacaniano essa divergência, essa separação, né, dos rios, basicamente, né, sendo comandada por duas grandes figuras, embora não sejam as únicas, que é o Miller e a Soler, eles até rimam. Mas existem outros autores, né, que levam o texto lacaniano para outras concepções diagnósticas, teóricas e clínicas. Quem faz esse trabalho muito bem é a Daniele Sanches, que faz um mapeamento dos desdobramentos da teoria lacaniana na psicanálise na história recente. Acho que vale a pena ler. Então, fazendo aqui uma certa limpeza, mas para que a gente mantenha como um ponto da conversa, não é exatamente fazer um debate sobre todas as concepções clínicas que derivam da obra do Lacan, mas é quase como tendo tanto problema nessa concepção clínica, como a gente vai poder retornar... um retorno a Lacan. Retornar ao texto do Lacan para poder pensar isso teoricamente e onde que estão os pontos de apoio na obra do Lacan. Tá? Eu tenho uma pergunta. Eu digo, a definição de clínica psicanalítica, ela sofre alteração na obra do Lacan quando se inicia seus esforços em formalizar a amarração dos três registros RSI no nó borromiano? Basicamente, a pergunta é essa. Né? Então, no nosso grupo, para fechar o hoje, acompanhar a origem da formalização do nó borromiano a partir da leitura do Seminário 20, descrever as principais considerações de Lacan sobre o nó borromiano, e 3, analisar as consequências para o conceito de clínica psicanalítica. Tá? Então, é isso. Vamos ficar com a pergunta. Nós nos encontraremos dia... Peraí, eu fiz aqui o mapinha. No dia 24 de outubro, às 2 horas, eu vou conversar com a pessoa da secretaria para ver se a gente consegue ficar nessa sala mais confortável para não ficar lá na outra. E nós leremos 3 aulas. São 2 aulas formais e uma incluída como uma espécie de resposta. No Seminário 20, que é a aula no seminário editoriado, chama Rodinhas de Barbante, Respostas e o Rato no Laboratório. São as últimas 3 aulas do Seminário 20. Quem foi trabalhar na versão da Escola Freudiana ou no Staffordshire são das datas 15 de maio de 1973, 26 de junho de 73. Então nós temos aí um Lacan tendo um intervalo de mais de um mês entre uma aula e outra, e em outubro ele retorna ao tema que ele estava discutindo no Seminário 20 e faz uma ponderação
chamado Respostas, que está aqui, né, no oficial, da data de 22 de outubro de 73, tá? Então, a nossa tarefa para o dia 24 de outubro é ler essas 3 aulas e ver como se dá essa apresentação do Novo Romeano com essas indagações que a gente fez, mas numa leitura mais livre de grupo de trabalho. Vou. Vocês... Hã? Eu tenho um programa, eu já vou mandar para vocês, porque acho que facilita, né? A organização. Eu fiz exatamente isso. Júlia. Eu fiz isso, Júlia. Eu fui bem... Eu pus... Quando a aula tem nome, eu pus o nome e a data, tá? Eu acho legal isso, né? Porque o trabalho de nomeação não é um trabalho que o Lacan fez, né? É um trabalho da edição do Miller, né? Em alguns momentos eu acho ele muito preciso, no como ele fisga a nossa leitura por aquela... Parece que ele sintetiza mesmo, né? Mas o Lacan não, ele só chegava e falava, ó, estou aqui falando às paredes, né? Com vocês se virem aí para entender o que eu estou falando. Então eu fiz isso, tá? Eu pus a data, eu pus a aula, eu pus o seminário, eu tentei tornar mais claro e objetivo o nosso percurso para que a gente não se perca, embora a gente vá se perder, né? A gente só precisa ser resgatado. Tá bom? Vocês se importam, por exemplo, se eu montar um grupo no WhatsApp com os celulares de vocês? Melhor, né? Eu sei que todo mundo tem um monte de grupo, mas às vezes isso facilita na comunicação. A gente não vai mandar bom dia. Figurinha, a gente pode, né, deixar isso para outros lugares, tá bom. Nossa, só não vi, então eu vou colocar o... Tem 2. Tá. Tudo bem? Vocês têm alguma dúvida? As 3 questões, por último, ele vai vir lá. Eu vou mandar para vocês. Eu vou mandar esse material que eu montei, aí vocês podem ler com calma, né, também para ajudar, e aí vocês terem mais dúvidas e a gente poder ir conversando. Tá bom? Nesses encontros a gente traz um fechamento, as nossas impressões, essas coisas assim, para cada aula, porque no dia a gente vai discutir juntos, mas vai ter algum tipo de estrutura, assim, só para não ficar, não sei, como que vai ser, realmente tem... O que eu pensei, Fernanda? Eu coloquei mais uma delimitação de como que seria a minha posição e de como que eu ia organizar esse trabalho, né, de interpretação do material, mas eu acho que vocês podem ficar livres, né? Não, eu digo nesse sentido, de se vocês acharem melhor fazer uma resenha, trazer questões, aí eu acho que acho que cada um pode acomodar a melhor estratégia de acordo com, sabe? Tá? Mas, agradeço espero que vocês consigam continuar vindo, né, com a frequência, não é obrigatório, não vem, não tem problema, vem depois. Vocês viram que a gente vai trabalhar aqui durante um bom tempo, né? Então, é isso. Obrigado e eu agradeço. Dá tempo até de aprender francês.